capítulo 48 do Renovando Atitudes, Os Olhos do Amor. Aqui Hamed analisa o capítulo 15, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Aqui, essa fala que está no Evangelho, na verdade, é uma epístola de Paulo, quando Paulo definiu de uma maneira muito coerente o que é a caridade, quais são os requisitos básicos para praticar a caridade e o que é essa caridade. Muitas vezes a gente não, na maioria das vezes, a gente não entende o que é essa caridade. E nós temos, então, um problema muito sério, que é o nosso mundo interior. É a maneira como nós agimos durante tudo na vida. Mas quando nós praticamos a caridade, a gente interpreta errado essa forma de caridade. E muitas vezes, ao fazer a caridade, a gente acaba humilhando aquele que recebe a caridade. Um exemplo típico desse, se bem que exagerado, tomara que não tenha acontecido isso com você, é quando a gente dá alguma coisa, uma esmola para algum morador de rua, e o morador de rua não aceita. Então a gente fica revoltado, porque onde já se viu, mora na rua e não aceita uma ajuda, porque onde já se viu, a gente sai de lá revoltado e falando coisas a respeito dele. Isso está errado, não é assim. Então, para fazer a caridade, nós precisamos tomar muitos cuidados. Primeiro, com esse cuidado, a caridade não é precipitada. O que significa isso exatamente? A caridade não é precipitada. Significa que quando você vê uma pessoa passando mal, passando uma necessidade qualquer, você não pode ir até ela e ajudar ela sem que ela te peça. Aí você está sendo precipitado, porque você não sabe qual a necessidade daquela pessoa, do que é que aquela pessoa está precisando para que ela realmente possa ser ajudada. Isso é precipitação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma passagem de Jesus Cristo que chama muito, salta aos olhos essa passagem, quando nós falamos de caridade e desse cuidado que a gente deve ter com a precipitação. Quando Jesus Cristo estava se deslocando para Jerusalém, necessariamente ele tinha que passar pela cidade, de Jericó. Na entrada da cidade, aquela multidão vendo Jesus se aglomerar em volta dele, e Jesus Cristo ouviu uma voz gritando: Senhor, Senhor! E ele olhou, era um homem sentado à margem do caminho e com a bengala na mão, denotando que ele era cego. E Jesus Cristo foi até esse cego, e qualquer um de nós, se a gente estivesse lá presente na hora, a gente adivinharia: o cego quer enxergar. É o mais evidente, é o mais lógico, é o mais básico que a gente poderia pensar naquele momento. Mas Jesus Cristo chegou para ele e perguntou: o que queres que eu faça? Olha a preocupação do Mestre Jesus. O que queres que eu faça? Essa pergunta de Jesus Cristo, ela precisa estar dentro de nós o tempo todo, porque o exemplo de Jesus Cristo é sempre o mais belo a ser seguido. E na hora de se praticar caridade, também precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então veja, você vê um morador de rua, você supõe que ele precisa de comida, mas será que ele precisa de comida mesmo? Então aproxime-se dele e pergunta: o que você quer que eu faça? Existe algo que eu possa fazer por você? Aí ele vai te dizer qual é a necessidade dele. E se você for caridoso, você vai atender a necessidade dele segundo a vontade dele. Então vejam que no simples fato da precipitação, nós podemos estar entrando num erro que não se pode cometer na prática da caridade, porque chega a ser até ofensivo em alguns casos. Ao invés de ajudar, nós estamos atrapalhando, porque é muita presunção nossa achar que a gente sabe qual é a necessidade do outro.
Não sabemos. Nós não sabemos. Então temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa que ele aborda muito, e fala bem sobre isso, é sobre aquelas pessoas que fazem a caridade com a intenção de obter alguma coisa em troca. Então a gente vê, eu costumo usar como exemplo, um exemplo exagerado, espero que você me entenda, pessoas que vão fazer um ato de caridade, dar comida a um morador de rua e faz um selfie. Faz o selfie e publica nas redes sociais. Isso não é caridade. A pessoa está usando aquele morador de rua para se autopromover. E existe muito disso, eu estou usando um exemplo aqui exagerado, porque muitas vezes a nossa carência afetiva que nós temos, os nossos problemas internos, a gente manifesta na caridade. Porque nós temos, por exemplo, carência de atenção. Então a gente faz a caridade, coloca a foto no YouTube, coloca a foto no Facebook, ou então a gente sai falando para todo mundo o que a gente fez. Por quê? Porque nós estamos esperando que as pessoas reconheçam o nosso valor. Isso é uma carência que a gente tem, a gente precisa trabalhar isso. Então nós não podemos jamais exigir qualquer coisa da caridade. E quando a gente chega perto do necessitado, o que queres que eu faça? Eu quero comida. E a gente vai lá, compra comida, traz comida para ele e fala, você demorou muito, agora não quero mais, e joga a comida no chão. Eu não posso me sentir ofendido com isso. Tem pessoas que se ofendem, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que se ofendem com isso. Nós não podemos nos ofender diante disso, porque é uma criatura que passa por problemas que nós desconhecemos. E nós precisamos, justamente dentro dessa caridade, aprender a nos respeitar e a nos amar. O respeito é a base disso. Existe, então, outra característica na prática da caridade, que é essa, é a autopromoção que nós fazemos da caridade. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. Como é que se pratica a caridade? Hamed diz que caridade é a mesma coisa que amor. Não existe amor se não houver respeito, não existe amor se não houver caridade. A caridade se pratica dentro de casa, porque, olha, enfiar a mão no bolso e dar dinheiro para quem precisa, levar um prato de comida, levar um agasalho, tudo isso são coisas materiais fora de nós e é fácil. Mas quantas vezes a gente se preocupou em dar o nosso ouvido para alguém reclamar, xingar, esbravejar, até que ela se acalme? Quantas vezes nós usamos a nossa boca para esclarecer, para orientar, para acalmar, para trazer um pouco de alegria na vida das pessoas? Quantas vezes? E isso de fazer essas coisas é difícil, porque nós estamos dando de nós mesmos. Enfiar a mão no bolso e dar dinheiro é fácil. Não é difícil. Difícil é a gente dar da gente mesmo, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção, dar o nosso esforço. Mas eu preciso ser reconhecido. Não precisa ser reconhecido. Lembrando aqui uma fala que eu achei assim muito oportuna, e é aquilo que diz assim, se não me falha a memória, é de Madre Teresa de Calcutá, posso estar errado. Mas se foi dela, ela disse assim, que tudo que existe entre eu e meu próximo diz respeito única e exclusivamente entre eu e Deus, e mais ninguém. Então, veja, se você vai ajudar uma pessoa, a pessoa está necessitada de algum bem material, alguma necessidade material, ou está necessitada de alguma coisa emocional que você precisa dar atenção, ouvir, esperar a pessoa chorar, esperar a pessoa, muitas vezes a pessoa está nervosa, irritada, tem que esbravejar. Então, se você vai fazer isso, isso diz respeito só a você, Deus e mais ninguém. Mas e se a pessoa não gostar? Você fez a sua parte. O seu coração, você se doou integralmente a essa pessoa. Não é o julgamento dela que vai valorizar ou desvalorizar a sua ação, mas sim a sua consciência diante do Criador. Isso é que é importante. É a renúncia de si mesmo, a renúncia que você faz. Porque, olha, você sair da sua casa, deixar de assistir o seu futebol preferido ou a sua novela, você deixar as coisas da sua casa, que você gosta tanto de fazer, para você atender quem está passando necessidade, tem que ter um bom coração. Senão, não vai.
Por isso, o caridoso, fazer a caridade, ele tem duas características. A necessidade do próximo é sempre maior do que a sua. E é uma coisa interessante que quem é caridoso, quem é de fato caridoso, ele não sabe que é caridoso. Se alguma pessoa falar para ele, você é muito caridoso, ele fala, sei do que você está falando, eu não. Mas você ajuda tanta gente, então, eu só estou cumprindo minha obrigação. Vem alguém pede ajuda, eu vou virar as costas? Não. Ele não sabe que ele é assim. Esse é o verdadeiro caridoso. Ele não tem consciência. Por isso que uma vez eu li no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos superiores não gostam de falar daquilo que eles fizeram. Eles não falam. Porque se eles falar, dá a impressão de autopromoção. Então quem é caridoso não faz isso. Não faz. Não espera nada em troca. Hamed, eu destaquei um trecho do que Hamed disse, eu gostaria de ler para vocês. Caridade não consiste, olha só, não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas, nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmo. Então eu não posso, diante de uma pessoa que está necessitada, falar para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não pode fazer isso. Porque a pessoa está passando por aquele problema, por uma necessidade dele. Pior ainda é quando eu vejo uma pessoa passando uma necessidade material qualquer, eu vou lá, eu dou comida, eu dou roupa, eu dou tudo para ele, eu passo a sustentar ele a vida inteira. Está errado. Porque eu estou tirando ele de uma situação que ele está sobrevivendo por sua livre e espontânea vontade em função, como consequência dos seus atos. Eu não posso assumir a vida dele. Eu não posso assumir a obrigação dele. Eu não posso assumir o dever dele. Eu não posso assumir tudo o que ele faz. Eu não sou o dono dele, nem da vida dele, menos ainda do destino dele. Mas eu posso ajudá-lo. Nisso tudo eu posso. Daí, voltando à pergunta de Jesus, o que queres que eu faça? E aquilo que a pessoa quiser que você faz até o seu limite, até onde você conseguir. Não deixe de fazer, não deixe de atender, mas nunca queira dirigir a vida do outro, porque isso não é caridade. Não é caridade. E tem gente assim aos montes, que realmente são caridosos, são bondosos, mas a pessoa ajudada tem que fazer o que ele manda. Se não fizer, ele não ajuda não. Não. Eu mando você fazer as coisas e você não faz? Então eu não te ajudo mais. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes você já ouviu isso? E ouvir é uma coisa, fazer é pior ainda. Não podemos fazer isso. A caridade, ela é então a base. É impossível você ser caridoso sem amor. Mas aí vem aquela pergunta, o que é amor? A gente não consegue definir amor com clareza, com precisão. Mas a melhor definição que eu vi de amor, e vem justamente de encontro à caridade, foi uma definição dada pelo Divaldo Pereira Franco, quando ele disse que o amor é uma via de mão única, é onde eu amo a pessoa e eu me dou integralmente a essa pessoa. E eu não espero absolutamente nada de volta. Se eu esperar alguma coisa de volta, mesmo que seja um simples até logo, então deixou de ser amor. Pode ser outra coisa, mas não é amor. Quando nós amamos uma pessoa de verdade, o que nos interessa não é a nossa felicidade, mas é a felicidade do ser amado. O ser amado, que é o nosso objetivo, passa a ser a nossa primeira necessidade e a nossa primeira obrigação. E fazemos pelo simples fato de ver a pessoa feliz. E a felicidade dessa pessoa nos enche de alegria. Não pedimos nada em troca. Mas aí você pode me dizer, mas você está falando do amor. Estou falando do amor. Mas isso serve também para o amor que o Cristo nos ensinou, quando ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, amar o meu semelhante é também fazer isso. E eu não consigo amar o meu semelhante se eu não respeitá-lo.
Eu tenho que respeitar a decisão deles. Ah, mas eu sei que o que ele vai fazer, ele vai se dar mal, ele vai sofrer, porque eu conheço esse caminho, eu não posso deixar. Pode e deve. Quantas vezes o teu anjo guardião intercedeu em você porque você não estava fazendo o que ele mandou? Anjo superior nenhum faz isso. Ele deixa você seguir o caminho que você quiser. E na hora que você quiser, ele está pronto para te ajudar. Mas você tem que pedir. Porque eles também respeitam esse exemplo de Jesus Cristo. O que queres que eu faça? Jesus Cristo nunca fez nada para ninguém que esse alguém não tivesse manifestado o desejo daquilo que pedia. Pensemos nisso. Porque se nós não conseguirmos praticar a caridade desinteressadamente, eu não sei. Nós precisamos nos esforçar. Então, se você é daquela pessoa que pratica a caridade com algum tipo de retorno, você tem alguma coisa errada dentro de você. Você precisa descobrir e verificar o que é isso, porque pode ser um problema sério. E esse problema pode te levar a cometer outros erros e pode ser aí a causa do seu sofrimento de hoje. Por isso, aprender a ser caridoso verdadeiramente, no sentido em que Paulo de Tarso nos ensina, é isso que a gente deve fazer. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado, gente boa.